que eu escolhi foi Amado dos Cães, de José Jorge Letria. A editora é a Oficina do Livro e o ano de edição 2007. José Jorge Letria, é o nome dele, sim. A data e local de nascimento nasceu em Cascais, 8 de junho de 1951. É jornalista e escritor, com muitas obras publicadas em vários domínios, em Portugal e no estrangeiro. Recebeu os prémios Maria Rosa Colasso 2006 para texto inédito A Fala das Coisas, infanto-juvenil, e o Prémio Nacional da Poesia Nuno Júdice 2007 para a coletânea inédita sobre retratos. Algumas obras: Um Amor Português, Editoral Notícias 2000, O Meu Portugal Brasileiro, Oficina do Livro 2008, O que Darwin escreveu Adeus, Oficina do Livro 2009, Oração Sem Abrigo, Oficina do Livro 2009, A Última Valsa de Shopping, Oficina do Livro 2010. O meu livro contém muitas histórias e eu só escolhi uma. Escolhi uma história que se passou há muito tempo, na altura dos reis, em que havia uma rainha que estava presa numa torre e que foi condenada à morte. E tinha um cão que era-lhe muito fiel. Quando a rainha descobriu que ia ser condenada à morte, o cão ficou muito triste e eles começaram a falar sobre isso. E o cão, como era muito fiel, decidiu morrer com ela, porque achava muito injusto o que faziam à rainha e acharam injusto e por isso ele morreu com ela na guilhotina. A citação que eu escolhi foi: No céu, entra-se por favor e não por mérito. Se fosse por mérito, eu ficava à porta e não para entrar. Por exemplo, eu escolhi esta citação porque acho que muitas vezes os cães também devem ter a mesma consideração que os humanos. Por exemplo, muitos humanos maltratam os cães e outros animais e acho que isso não se deve fazer. Vamos falar do livro da Maldita Matemática, de Álvaro Magalhães. Álvaro Magalhães nasceu em 1951 no Porto. Recebeu alguns prémios, como da Associação de Escritores e do Secretariado da Cultura. Algumas obras: O Menino Chamado Menino, em 2000, O Rei Proibido, em 1986, Os Três Presentes, em 2000 e Maldita Matemática, em 2000. O livro de Maldita Matemática fala de um menino chamado João que ia ter teste de matemática e ele já muito pedia ao pai uma bicicleta Rayleigh. E o pai prometeu-lhe que se tivesse boa nota no teste de matemática que lhe dava a bicicleta. Só que o teste era composto por um só problema e esse problema não tinha solução. Então ele começou a inventar uma história que a ver se percebia melhor o teste. Quando por causa da história foi atrasando o tempo, sei que, e dá o toque de saída. E ele não tinha feito o problema. Depois saiu, zangado, e a caminho de casa passou para a loja onde tinha visto a bicicleta. E ele, como queria muito a bicicleta, perguntou ao senhor se a podia experimentar. E o senhor disse que sim, mas era só para em cima dela, nem podia falar, porque podia bater os vidros. E assim. E ele pegou nela, saiu disparado para a porta fora, depois faz lá à procura dele. A citação é o título, Maldita Matemática, porque nós escolhemos este, porque achamos que muita gente não gosta de matemática, porque não consegue. Da obra é Três Histórias do Futuro. A autora é Luísa Dupla Soares e a editora é Civilização e o ano de edição é 2004. O nome da autora é Luísa Dupla Soares.
O local de nascimento nasceu em Lisboa, a 20 de julho de 1939. Alguns prémios que recebeu foi o prémio Carlos Gulbenkian para o melhor livro de leitura infantil do biênio, 1984 e 1985. E o grande prémio Carlos Gulbenkian pelo conjunto da sua obra em 1999. Algumas obras: Histórias dos Bichos, Poemas de Mentira e da Verdade, Diário de Sofia, O Rapaz e o Robô, Crime no Expresso do Tempo e Arca de Noé. O resumo, Três Histórias do Futuro são 3 histórias, mas nós escolhemos uma. Era um presidente que mandava fazer muitas estradas por Portugal e um dia encontrou petróleo. E Portugal e as pessoas ficaram muito contentes porque pensavam que iam ficar ricas, mas ficaram mais pobres do que eram antes. A citação que nós escolhemos foi Portugal está em crise endividado porque Portugal ainda continua assim. É uma verdade. E apresentar aqui chama-se Eragon. É o início de uma coleção que contém 4 livros, chamado O Ciclo da Herança. Esta história é uma história, o autor é estrangeiro, é americano, nasceu no sul da Califórnia, tem uma irmã chamada Angela. Esta história passa-se quando um rapaz chamado Eragon está a caçar numa cordilheira montanhosa perto da sua aldeia natal, chamada Espinha. A cordilheira chama-se Espinha, e então ele está à procura de um veado magoado que ele já tinha acertado com uma seta, mas quando o encontra dá-se uma explosão e surge uma pedra azul. Pensando que essa pedra podia valer algum dinheiro, ele leva-a para casa e passados uns dias começam a ouvir-se barulhos vindos da pedra e ela choca. Acontece que não era uma pedra, mas sim um ovo de dragão. Temendo que pudessem a sua família, o seu tio e o seu primo pudessem fazer ao dragão, ele decide então escondê-lo na floresta que rodeava a sua quinta. Ele então procura um velho contador de histórias da aldeia em que vivia, que sabia muito sobre dragões, e procura conselhos, como cresciam, quando lançavam fogo e outras coisas. No entanto, acontece que essa pedra já tinha pertencido ao rei. Se não era bem uma pedra, era mais um ovo. Tinha pertencido ao rei e ele andava à procura dela novamente. Então aparecem nessa aldeia 2 estranhos à procura da pedra que decidem interrogar o velhante da aldeia e ele vai-lhes essa informação. O Eragon fica a saber disso e então vai para a quinta, quando nessa altura ele estava na aldeia, vai para a quinta para avisar o tio. Acontece que não chega a tempo e o tio estava morto no meio dos destroços da casa. Então ele pede ao seu dragão, chamado Safira, que o ajudasse a levar para a aldeia porque o seu tio, Garrow, estava muito ferido. E ele leva lá, mas o tio morre. E então ele decide procurar pelos estranhos, que se chamavam Razak. Então ele parte da aldeia e procura por eles. Com ele vai o velho contador de histórias da aldeia, que também sabia sobre os Razak, e vai com ele. Acontece que eles passam por muitas cidades, entre as quais uma de Leona, que era o esconderijo, era lá que se situava o esconderijo dos Razak. Ao saírem dessa cidade, sofrem uma emboscada e o contador de histórias é morto. Antes de morrer, o contador de histórias, Bronn, pede ao Eragon que lave a mão dele com vinho. Quando ele a lava, aparece uma marca na sua mão que é característica dos Cavaleiros de Dragão, como o Eragon. E então ele conta-lhe tudo sobre como foi o destino como cavaleiro e diz-lhe para ir ter com os Varden às Montanhas Maior. Durante a viagem, ele passa por Gilead e é capturado pelo Império. Nessa cela onde é posto também tinha uma elfo, que também tinha sido capturado pelo Império. Ele usa então magia para salvar a si a elfo e vai ter com os Varden. Ao chegar lá, há monstros atrás dele, chamados Urgals. E então ele procura a ajuda dos Varden para os combater. E finalmente aparece um espectro na batalha final, dentro de uma montanha, aparece um espectro que o está a tentar matar.
Ele consegue então matar o espectro atravessando-lhe a espada no coração, mas ao fazê-lo o espectro rasga-lhe as costas com a sua espada. Ele é curado por Ursula, a Herbanária que também estava com os Varden, e então, quando está a dormir, tem uma visão de um elfo numa clareira cheia de flores vermelhas que lhe diz para ir ter com ele. E essa história continua nos livros seguintes, que mais tarde poderão querer ler. Muito bem, eu vou apresentar o livro da Guerra das Sombras, o Monstro, e a editora deste livro é Kid Novit. A autora do livro é Catarina Araújo. Eu decidi abortar este livro porque pela capa interessou-me, então é muito interessante. Então a história é a seguinte: a vida de Tomás Lobo não é fácil, que era a personagem principal da história. Para além de sofrer de síndrome de excesso de imaginação e de medo crónico de fantasmas e de monstros, quando todos à sua volta dizem que esses seres não existem, é perseguido pelo rapaz mais arruaceiro da escola, um matelão de 13 anos chamado Rufo Rocha. Ele e seu bem faziam-lhe a vida negra, mas quando Tomás se aventura pela integrante oficina do avô, Arthur Artesão, criador de famosos engenhos e inventos, encontra um livro misterioso com um sinistro olho amarelo na lombar. Inicia um perigo caminho de descoberta que irá conduzi-lo a uma realidade. Essa sim, verdadeiramente aterradora, então que os piores pesadelos de Tomás se tornam realidade. A cidade de Castelo Alto, onde vivia, é assolada por uma onda de ataques sangrentos. As pessoas tiveram a rara sorte de sobreviver ao encontro com este assassino. Escreveram-no como um verdadeiro monstro. Este chamava-se Ragnar. A partir daí, é desencadeada uma série de eventos, durante os quais Tomás irá descobrir o grande segredo que o avô e a mãe Leona lhe têm tentado esconder toda a vida. Na verdadeira, talvez o seu medo de fantasmas e de monstros não seja assim tão descabelado. E com a ajuda singular de Emma, uma rapariga de 12 anos com um jeito especial para tirar de sarilhos, e de um poderoso, bizarro aliado, Ruben, um guerreiro da cidadela de monstros, Tomás irá pontuar um mundo cheio de perigos mortais, enfrentando os seus piores pesadelos para tentar salvar o avô e salvar-se a si mesmo de um horrível fim.